governo do Estado encaminhou para a Assembleia Legislativa um pedido de suplementação orçamentária de quase 2 bilhões de reais. Meu convidado hoje é o economista Ricardo Valério, que é do Conselho Federal e também Regional de Economia. A gente vai falar desse e de outros assuntos. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, hoje. Prazer sempre estar renovado estar aqui com vocês. Isso foi notícia hoje sua do Raio, né? O governo pediu aí uma suplementação de 2 bilhões de reais. Essa aprovação está garantida em final de exercício e com todas essa escassez de recursos, essa situação difícil do governo estadual? Na realidade, hoje, isso é uma situação que foi gerada em função do orçamento anterior, que foi um pouco fictício, né? Praticamente o governo anterior ele deixou de registrar R$1 milhão justamente das folhas que ficaram dentro. Então, como atualmente existe o recurso, mas você não tem a dotação orçamentária para poder fazer o registro legal dos pagamentos. Então, a gente acredita que a Assembleia vai ser sensível, até porque já foi explicado, em uma situação que é herança do governo anterior. Desse 1,8 milhões praticamente que está sendo pedido, 1,5 milhão é só para realmente o pagamento das folhas. Mas essa questão orçamentária, eu lembro aqui que logo depois da eleição de Fátima, o relator da proposta orçamentária foi até o deputado Fernando Mineiro, que já acompanhou de perto todos os números para o governo seguinte. Mesmo assim, ficou esse rombo todo aí para ser sanado com a suplementação? Ficou, porque a contabilidade do nosso Estado, o governo inclusive está tentando corrigir isso agora, fez a contratação de 12 contadores, né? Ela era muito fictícia, né? E faltava o registro, né? Como a gente chama os famosos esqueletos caídos dos armários, né? E tinha várias contas que não estavam registradas nos pagamentos e que geraram essa necessidade dessa suplementação orçamentária. Ainda bem que existe o recurso para que a gente possa fazer o pagamento, o governo possa fazer o pagamento agora de dezembro, na data correta, e o 13º salário também. Essa suplementação abrange que setores do governo? De 1,8, 1,5 milhão é só realmente para a parte de folha de pagamento. Só pagamento? Só para pagamento. O resto é alguns fechamentos de alguns processos que estavam em andamento que surgiram depois. Pelo andar da carruagem, a governadora Fátima Bezerra não vai saldar as folhas em atraso. Ela conseguiu ainda pagar o residual de 2017, mas nós temos aí as folhas seguintes, 2018 e 13º também. Então, ao todo são 3 folhas. Isso vai ficar para o ano que vem, né, Ricardo? Olha, possivelmente, até porque a gente tem que considerar que o governo contava inicialmente com aquele aporte da autogonerosa na faixa de 357 milhões. E esse mega leilão foi frustrado. Mega leilão. Né? Na realidade, a estimativa inicial eram 427 milhões, né? Com aquela composição que o Sul Maravilha, mais uma vez, com o poder da bancada do Sul, conseguiu fazer... Sul e Sudeste. Sul e Sudeste. Eles conseguiram fazer aquela mudança, né, da Lei Candir, né? Aquilo carreou mais recursos para quem tinha mais. Se fosse Sul. Pela partilha, levando em conta o FPE, né, o Fundo de Participação, estados como o Norte e o Nordeste iam ganhar mais. Iam né? receber só mesmo o Estado. Aí colocaram 400, também o cálculo da Lei Candir. Eram 437 milhões que nós íamos receber. Caiu para 327 como estimativa. Se todos os lotes da autogonerosa tivessem sido leiloados, como só foi a metade, aí houve uma nova queda, quer dizer, você tem uma expectativa de 400 metade, né? E quase. Depois 300 e ficar com a metade de 160, isso frustrou a expectativa. Uma outra frustração de expectativa foi a questão do PEF, chamado Plano Mansueto. Né? Existe o Plano Mansueto, sinaliza para o Rio Grande do Norte algo em torno de 1,2 milhões de reais, né? E isso seria em 4 parcelas, nós teríamos uma parcela para esse ano de 280 milhões, que também foi frustrado porque não foi aprovada ainda pelo Congresso Nacional. Pois é isso que eu ia lhe perguntar. Você que acompanha de perto a economia, principalmente essas decisões governamentais também, por que esse atraso no Plano Mansueto, se era uma coisa para estar resolvida ali por agosto, setembro? É verdade. A situação do Congresso Nacional é uma pauta extensa, né? Muitas prioridades. A reforma da Previdência, você acha que atrapalhou? Atrapalhou a reforma da Previdência, mas chegou mais as reformas administrativas, né? Houve uma pressão muito grande dos governadores de todos os estados, e até porque não é o Brasil todo que vai ter o PEF, né? Mas alguns estados do Nordeste, há em torno de 12, 14 estados a quem estava atrás do Plano Mansueto, talvez se fosse os 27 estados, a pressão tivesse sido maior. E, em função do Congresso Nacional, não foi voltado a tempo, isso vai ficar para o próximo ano. O único lado vantajoso que eu vejo é que
em vez de ser quatro parcelas, eu acredito que vai cair para 3 parcelas. O governo do Estado possa ter um aporte melhor no início de 2020. É bom ressaltar para o nosso telespectador que esse plano de equilíbrio fiscal trata-se de empréstimo. O governo federal, aliás, o governo do Estado, vai ter o aval do governo federal, do Tesouro, para contratar até, no caso do Rio Grande do Norte, até 1,2 bilhão. É uma troca de dívida de curto prazo. As dívidas com servidores e fornecedores serão trocadas por esse empréstimo aí, que não vai dar para cobrir tudo, né, Ricardo? Não, é verdade, mas realmente você só não pode estar sacrificando o servidor público e o mercado, os fornecedores. É como você bem colocou, nós estamos trocando esse empréstimo por uma situação de longo prazo, né, para que a gente possa fazer a quitação com os servidores e com os fornecedores e realimentar o nosso comércio do Rio Grande do Norte. Eu entrevistei essa semana no rádio o governador em exercício, Antenor Roberto, e ele falava exatamente isso que você lembrou agora. Não só essa questão da frustração do mega leilão, a falta dos recursos do plano de equilíbrio, mas o governo espera enfrentar essas folhas em atraso e também dívidas com fornecedores, também com a venda da folha do Estado e o que mais? O que é que está na agenda econômica do governo? Nessa cesta que o governo está fazendo de tentar fazer captação de recursos novos, além do plano Mansueto, que vai ficar agora para 2020, tem também a volta da tentativa da negociação dos royalties, só que num valor menor, agora em torno de 180 milhões que está sendo colocado. Isso foi tentado no início do governo Fátima, mas não deu certo, né? Foi. Eu acredito que o valor que foi solicitado estava um pouco aquém das possibilidades de segurança do mercado, né? Agora, 180 milhões é um valor menor, em outra modalidade, né, de leilão, ela com muito mais segurança, com muito mais atratividade para o mercado. Eu acredito que seja bem sucedida essa questão agora dos 180 milhões. E tem ainda, na mesma mensagem que foi encaminhada à Assembleia Legislativa na quarta-feira, o governo pede também autorização, para colocar os títulos do FCVF, que você consegue... O que é o FCVF? Que é o Fundo de Compensação Salarial. Sim. Ele praticamente é um lastreamento que tem nos empréstimos habitacionais do Instituto Banderni, né, do IPE, né, daquelas companhias que faziam parte. A Caixa Econômica dos seus contratos e todo o sistema financeiro. Você imaginar, é um ativo que tem em torno de 500 milhões de reais, que pode vir a ser transformado aí em 180 mil reais. Obviamente, milhões de reais, ainda tem o deságio, né, nessa operação, que seria um recurso que o governo possivelmente receberia até 2027. Ele coloca essa oferta no mercado, tem o deságio, ele pode vir a ter um recurso antecipado já agora para o início de 2020. Com muito esforço, o governo conseguiu pagar em dia os servidores e, palavras da governadora, antes de viajar para a Europa, o 13º deste ano está garantido. Ela fez bem em priorizar o salário da gestão dela? Eu acredito que sim, até para ter uma coerência, né, com o que ela colocou em campanha, que ela colocava que é procurar manter os salários dos servidores em dia. Embora que o passivo anterior é uma dívida do Estado, mas pelo menos da administração dela, tem tido um esforço muito grande da equipe de manter rigorosamente em dia o pagamento dos salários, havendo inclusive a antecipação da folha, sempre em cada quinzena. Eu acho que foi uma atitude correta, dos males o menor. Obviamente que faz uma falta enorme para o servidor, faz uma falta para o comércio do Rio Grande do Norte, esses valores que estão em atraso, né, perto de R$1 milhão, mas acho que foi uma atitude correta e acertada da governadora. A reforma da Previdência, o governo deverá apresentar no próximo dia 17 o seu projeto de reforma aqui no Estado. Eu lhe pergunto, vai ter margem de manobra com o Fórum dos Servidores Estaduais? Olha, eu acho que o governo, inclusive, a vida foi facilitada, né, a reforma foi colocada também a nível nacional. Eu acho que haveria uma dificuldade muito grande de você colocar em votação aqui, subir a alíquota de 11% para 14%, uma situação que exige hoje de pressão muito forte do bem organizado dos sindicatos, dos servidores, de forma que pelo menos essa parte da alíquota passou já a nível nacional. Esperar, né, que o IPE, que está fazendo os estudos aí, o IPERN, né, tem que fazer esses estudos, porque nós temos que acabar, notadamente, com a parte de privilégio. Não tem cabimento a parte judicial
se aposentar com um valor tão alto quanto a pessoa de salário mínimo não ter direito a nenhum reajuste. Eu estou questionando isso, essa questão da margem de negociação com o Fórum, porque o governador em exercício, essa semana, Antenor Roberto, disse que tudo que o governo vai fazer nessa área vai ter que ser em combinação com os servidores. Mas, pelo que a gente está vendo aí, os estados vão ter que praticamente homologar o que foi aprovado em Brasília. Não, é verdade. Mas, como haverá algumas situações, notadamente em cima dessa linha de tetos, né, que para ser estabelecida, eu acredito que é até interessante e útil a participação dos sindicatos, porque nós temos que cortar essa parte de privilégio. O privilégio não cabe mais no Brasil, nós temos que ter uma situação mais igualitária para haver uma distribuição de renda. A gente vê, mais uma vez, a parte judicial, o legislativo sempre crescendo, né? Passamos agora essa situação dos procuradores, reflexo da situação que existe federal, que dá o efeito cascata. Né? Essa situação tem que haver uma mudança, tem que ter um teto estabelecido para que a gente possa melhorar. Tudo que foi aprovado na Previdência não vai ter impacto imediato nem a nível nacional, nem a nível estadual. Apenas a gente vai deixar de piorar a situação que levaria realmente para possivelmente a Previdência nos 5 anos, se não tivesse nada feito, tem uma situação de derrocada muito pior do que a gente está vivenciando. Estados e municípios ficaram fora da reforma já aprovada, mas uma PEC está passando aí pelo Senado, vai seguir para a Câmara dos Deputados, permitindo que os estados apenas aprovem um projeto de lei com votação simples, né? Não vai precisar de quórum alto para poder aderir, vamos dizer assim, aderir à reforma votada em Brasília. É isso que está previsto nos próximos meses. Isso deve acontecer só no ano que vem, né, Ricardo? Não, com toda certeza. A homologação acontece esse ano ainda, mas a nível de Estado, certamente essa discussão deverá chegar à Assembleia Legislativa já no início dos trabalhos, né, de 2020, e a gente imagina que os nossos deputados vão ser céleres, porque a gente precisa ter uma posição realmente que avance na parte da Previdência. Nós não podemos continuar aqui com um déficit de 136 milhões por mês, isso aí sufoca a situação do Estado. Eu conversava essa semana com o Nereu Linhares, que é o presidente de IPET, do Instituto de Previdência, e ele disse que o rombo deste ano é de 1,5 bilhão. De 1,5 bilhão. Então, está crescendo. Está crescendo. O crescimento vegetativo da folha do Estado, por mais cuidado que tenha, por mais que o governo esteja atento a isso aí, o crescimento vegetativo é uma realidade a nível de todos os estados brasileiros. Esse rombo assombra, porque o ano passado foi 1 bilhão e 300 milhões. Esse ano já vai para 1,5 bilhão. Então, uma coisa que realmente vai precisar de um ajuste. Senão, o Estado já está quebrado, né? Vai quebrar mais ainda. Esse giro da governadora com colegas do Nordeste, pela Europa, vai nos render algo de bom? Olha, eu tenho uma expectativa muito positiva, analisando isso como um analista econômico, porque o mundo moderno de hoje, e no Brasil em específico, o grande foco agora vai ser as PPPs. As PPPs e as concessões. As parcerias público-privadas. Né? O próprio Brasil, para crescer, para melhorar a sua infraestrutura, tem que estar ligado nessa questão da PPP. O governo do Estado, inclusive, está fazendo um marco regulamentatório das PPP e das concessões. Já se preparando para esse ambiente de negócios, né? Ambiente de negócios. Com os países, inclusive. Né? Mesmo filosoficamente, o governo não sendo muito privatizante, mas a governadora está sensível a essa questão. Né? Nós temos diversas áreas no nosso estado, como centro de convenções, centro de turismo. A governadora não admite vender ativo, né? CAET se fala muito, entre outras coisas, mas parceria ela está aberta a firmar. Vai estar. Aonde o governo não for muito efetivo, um exemplo típico, o centro de convenções de Natal. Ela tem que passar por uma concessão ou uma parceria pública e privada, que ele vai ter um avanço muito melhor, uma melhor gestão, um crescimento e adequação do centro de convenções. Repaginado, ampliado. É nobre, é um dos melhores do Brasil em termos de localização disparado. Nós estamos a 10 minutos de cada hotel, né? E que é um equipamento que certamente vai entrar nas PPPs ou nas concessões para que a gente possa valorizar mais o turismo do Rio Grande do Norte. Nesse giro pela Europa, com franceses, italianos e também alemães, foi discutido Rota Azul para o gás, recursos, investimentos para agricultura familiar e também investimentos em energias renováveis.
Tudo isso, vocações do Nordeste, né? Com toda certeza. O consórcio tá muito bem montado, né? Muito bem administrado. Eu acredito que você barganhando num volume maior, fica muito melhor. O Rio Grande do Norte certamente vai tirar partido da liderança que ele tem nas energias eólicas, né? O gás natural o também, gás natural, né? com toda certeza. Outra aposta que eu faço é em relação a essa visita que ela vai fazer aos chineses. Sim. Porque acho que nós estamos um passo à frente em relação aos demais estados nordestinos, já que os chineses já tiveram aqui no Rio Grande do Norte. Há uma perspectiva até mesmo do novo porto, né, que seria fundamental para a economia do Rio Grande do Norte, na parte de energia solar, na parte de energia eólica, né? Afinal de contas, os chineses já estão saboreando, vão começar a saborear os nossos melões, né? É verdade. Já está garantido isso aí. Já está garantido, né? Quem sabe eles saboreando os nossos leilões, se eles não vão abrir os olhos, né, para o nosso Rio Grande do Norte. Eles têm os olhinhos apertados, né? Mas pode... Justamente a minha esperança é que saboreando os melões, eles vão arregalar os olhos para os investimentos do Rio Grande do Norte. E nesse caso do melão aí, você tem aí a possibilidade de dobrar a produção de melão aqui no Rio Grande do Norte, inclusive também gerando emprego e renda, né? É uma notícia muito importante para a economia do Estado. Muito importante, mas porque mexe com o agronegócio, né? Nós teremos, vai ter o dobro da produção, isso implica mais 10 mil empregos nesses próximos 2 anos. E isso já começa agora, possivelmente em fevereiro, a ter os primeiros embarques, né? Que é muito positivo lá para a economia no Alto Oeste e para o agronegócio potiguar. Uma vitória grande, porque não é só o melão e a melancia. Na realidade, até a preferência maior deles é pela nossa melancia. Então, de forma que foi uma vitória grande para o Rio Grande do Norte, a defesa agropecuária do Estado, isso aí tem uma participação importante do Instituto de Defesa, né, que dá uma segurança alimentar, para que isso viabilizou a importação para os chineses. É isso aí. Eu, com o Ricardo Valério, economista do Conselho Regional e também Federal de Economia, analisamos aqui alguns pontos da economia aqui do Estado, não só em relação ao governo, mas também as perspectivas econômicas de investimentos aqui no Estado. Ricardo, obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado, um bom final de semana para todos. É isso aí.